O caipira só tinha um pão velho para comer, mas o que ele fez depois emocionou a cidade inteira. A terra ainda estava molhada pela garoa da madrugada, quando seu Joaquim abriu os olhos naquela pequena casa de madeira que rangia a cada passo do vento. O cheiro de lenha queimando no fogão misturava-se com o aroma do mato molhado e a umidade da cidadezinha que dormia sob a neblina. Ele se levantou devagar, sentindo os músculos doloridos da idade e do trabalho pesado, sabendo que aquele dia seria mais um teste de coragem e paciência. Na mesa, sobre um pano gasto, descansava apenas um pão velho, endurecido e ressecado, sobrando das últimas compras que Dona Celina, da mercearia, lhe tinha cedido na semana anterior. Não havia manteiga, nem queijo, nem nada que pudesse acompanhar aquele pedaço de pão. Apenas a simplicidade mais pura, que parecia rir de sua fome. Mas seu Joaquim sabia que a verdadeira fome não era só do corpo, era da alma. E naquele pequeno pedaço de massa havia algo muito maior do que alimento. Havia oportunidade, desafio e a chance de mostrar que, mesmo em meio à escassez, a dignidade e a coragem podem florescer. Ele olhou para o pão, segurando-o entre as mãos calejadas, e sentiu o peso de toda uma vida de lutas e pequenas derrotas. Lembrou-se das tardes em que trabalhava no campo de sol a sol, carregando sacos de milho, cortando lenha, consertando cercas e construindo uma vida que parecia sempre escapar de suas mãos. Pensou nos vizinhos que o observavam com curiosidade, alguns com descrença, outros com pena. Cada mordida imaginária naquele pão velho era também uma mordida na própria insegurança. Ele sabia que o que faria naquele dia poderia surpreender não apenas a ele mesmo, mas toda a cidade. A fome era cruel, mas mais cruel ainda seria deixar o desânimo vencer, e seu Joaquim jamais permitia que o coração se rendesse diante da dificuldade. Na rua, o vento soprava forte, balançando as janelas e levando consigo o cheiro da terra molhada. Algumas crianças passavam correndo, rindo e pulando nas poças que a chuva deixara, sem notar o homem que se preparava para um gesto que mudaria tudo. Dona Celina, da mercearia, observava de longe, curiosa e apreensiva. Ela conhecia seu Joaquim há anos e sabia que ele era homem de poucas palavras, mas de coração enorme. Será que ele vai conseguir alguma coisa com esse pão velho? Pensava, balançando a cabeça. O silêncio da casa contrastava com a movimentação da cidade e com os pensamentos acelerados do caipira, que já sentia seu coração bater forte, não de medo, mas de determinação. Seu Joaquim respirou fundo e decidiu que não deixaria aquele pão se tornar apenas alimento. Ele o pegou com cuidado, sentindo a crosta dura e o cheiro do fermento que havia sobrevivido ao tempo, e começou a imaginar maneiras de transformar algo tão simples em um gesto que tocaria a todos. Pensou em dividir com alguém mais necessitado, mas depois sorriu, percebendo que poderia ir além. O pão poderia ser símbolo de algo maior, prova de que mesmo os mais humildes têm força, criatividade e capacidade de inspirar. Ele se lembrou das palavras que sua avó lhe dizia quando era menino. Joaquim, quem dá com o coração, nunca fica pobre de verdade. E naquele momento, ele entendeu que aquele pão velho não era apenas comida, mas um instrumento de transformação. Enquanto pensava, lembrou-se do menino Pedrinho, que morava ao lado, e da Dona Rosa, que estava sozinha desde que o marido havia partido. Ele poderia compartilhar com eles de forma inesperada, fazendo do pão um elo de humanidade e bondade que ninguém esqueceria. O coração do caipira se encheu de coragem, e pela primeira vez naquele dia, ele sorriu de verdade. Ele sabia que cada gesto, mesmo que pequeno, poderia gerar ondas de inspiração maiores do que qualquer riqueza. A fome ainda a apertava, mas não mais como inimiga. Agora era aliada.
lembrando-o de que as dificuldades revelam a grandeza da alma. Seu Joaquim saiu da cozinha devagar, com o pão nas mãos, sentindo cada passo como uma declaração de fé, esperança e resiliência. Cada rua, cada casa, cada olhar que cruzava com o dele parecia carregar um desafio silencioso. Provar que mesmo o mais simples entre nós pode fazer coisas extraordinárias. A cidade ainda estava adormecida, mas uma pequena chama começava a se acender, não nos postes de luz, mas nos corações daqueles que, de alguma forma, perceberiam o que estava prestes a acontecer. Naquele momento, seu Joaquim aprendeu a lição mais importante de sua vida, que a verdadeira grandeza não vem de ter muito, mas de saber usar o pouco que se tem para transformar o mundo à sua volta. E assim, com o coração cheio de fé e esperança, ele se preparou para dar o primeiro passo de algo que mudaria não apenas o seu dia, mas a vida de toda a cidade. Porque a adversidade revela a alma, e o que parecia apenas um pão velho seria o começo de uma história que ninguém esqueceria. E como sempre dizia seu Joaquim, com aquele sorriso humilde e olhar cheio de sabedoria: quem semeia coração, colhe alegria no quintal dos outros. Enquanto seu Joaquim caminhava pela rua de terra batida com o pão velho, cuidadosamente embrulhado em um pano gasto, a cidade ainda dormia em silêncio, mas começava a acordar para os primeiros sinais de um dia comum. No entanto, naquele dia, nada seria comum. Dona Celina já havia sussurrado para algumas vizinhas sobre a fome e a coragem do caipira, e o burburinho começou a crescer como vento entre as árvores do quintal. Alguns moradores olhavam pelas janelas, curiosos, imaginando o que aquele homem simples poderia fazer com tão pouco. Havia descrença nos olhos de muitos, porque na pequena cidadezinha todos conheciam seu Joaquim como o homem que carregava mais histórias do que riquezas, e ninguém nunca esperava que ele pudesse transformar um pão velho em algo que tocaria a todos. Enquanto ele passava, os olhares se misturavam entre dúvida e admiração silenciosa. O jovem Zé Maria, aprendiz de carpinteiro, espiava por trás da porta da oficina, tentando decifrar a intenção do caipira. Ele já tinha visto seu Joaquim enfrentar dificuldades maiores, mas aquele gesto simples de segurar um pão que parecia inútil despertava uma curiosidade intensa. Dona Rosa, sentada à porta de casa com seu gato no colo, sentiu um calor estranho no peito ao ver o homem passar com tanta determinação. Ela sabia que havia algo mais acontecendo ali, algo que não era apenas sobre fome, mas sobre coragem, fé e a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário. Cada passo de seu Joaquim era acompanhado por pensamentos silenciosos de quem observava. Alguns murmuravam entre si, duvidando da eficácia de qualquer gesto que pudesse vir daquele homem humilde. Um pão velho, e o que ele vai fazer com isso? Perguntava-se seu Antunes, proprietário da loja de ferramentas, com sobrancelhas franzidas e ceticismo no olhar. Mas a cidade, ainda que cheia de descrença, não podia negar a energia diferente que emanava do caipira. Ele caminhava devagar, mas cada passo parecia carregar intenção, e cada olhar lançado para ele refletia uma mistura de dúvida, esperança e fascinação. Na praça, algumas crianças brincavam perto da fonte antiga, sem perceber que o mundo ao redor começava a se preparar para testemunhar algo maior. Elas sentiam apenas o ar frio da manhã e a ansiedade silenciosa que pairava na cidade. Mas o coração de seu Joaquim batia forte, não de medo, mas de determinação. Ele sabia que cada pessoa que o observava estava pronta para aprender uma lição de resiliência e generosidade, mesmo que ainda não soubessem disso. A descrença da cidade era, na verdade, o cenário perfeito para mostrar que atos simples podem quebrar barreiras e tocar almas de forma profunda. Enquanto caminhava, ele lembrava das histórias que ouvira quando menino,
sobre antepassados que superaram fome, doenças e injustiças. Cada memória era combustível para sua coragem. Ele percebeu que a curiosidade da cidade poderia se transformar em inspiração se ele tivesse paciência e sabedoria para conduzir suas ações com amor e humildade. Seu Joaquim respirou fundo, sentindo o aroma do pão e da terra úmida, e entendeu que cada olhar lançado para ele carregava uma expectativa silenciosa, uma oportunidade de mostrar que a fé, a coragem e a bondade não dependem de riqueza ou status, mas da intenção do coração. Ao chegar na pequena ponte de madeira que atravessava o riacho, ele parou por um instante, observando seu reflexo na água turva. Não era apenas um homem com fome, era alguém prestes a provocar uma transformação. A descrença da cidade, que parecia opressiva, começava a se dissolver e a curiosidade se tornava atenção. As pessoas, ainda que sem perceber, começavam a acompanhar cada passo, esperando pelo inesperado. E seu Joaquim, com simplicidade e sabedoria, sabia que aquele olhar da cidade, tão cheio de dúvida e curiosidade, era a oportunidade perfeita para mostrar que até os gestos mais humildes podem criar um impacto profundo e duradouro. Ele continuou seu caminho, cada passo carregado de intenção e fé, sentindo que a cidade inteira estava prestes a testemunhar algo que mudaria não apenas a percepção sobre ele, mas também a forma como cada coração ali presente via a generosidade e a coragem. Porque mesmo na descrença, existe espaço para a transformação. E seu Joaquim estava prestes a provar que a curiosidade e a atenção da cidade seriam o primeiro passo para inspirar cada um a olhar para o mundo com olhos mais humanos, compassivos e esperançosos. E como sempre dizia seu Joaquim, com aquele jeito simples e olhar cheio de sabedoria, o coração atento vê mais longe que os olhos da cidade inteira. Enquanto seu Joaquim caminhava pelas ruas silenciosas da cidade, o pão velho, ainda envolto no pano surrado, parecia pesar mais em suas mãos, mas não pelo tamanho, e sim pelo significado que carregava. Ele sentia o olhar da cidade em cada passo, aquela mistura de descrença e curiosidade que agora pesava tanto quanto qualquer saco de milho que já tivera que carregar. Era nesse silêncio carregado de expectativa que nasceu a pequena decisão que mudaria tudo. Não era uma decisão grandiosa de início, mas sua simplicidade carregava o poder de transformar corações. O caipira sabia que um gesto simples poderia ser interpretado de 1000 formas, mas decidiu que a sua forma seria de bondade, de generosidade, de fé e esperança, provando que coragem e humildade andam de mãos dadas. Ele se lembrou das manhãs em que trabalhava sozinho no campo, enquanto a cidadezinha ainda dormia, sentindo a brisa fria cortar a pele e o suor misturar-se à terra. Cada momento de dificuldade havia ensinado-lhe que o valor de uma ação não estava no tamanho do ato, mas na intenção com que era feito. Com o pão em mãos, seu Joaquim parou diante da pequena praça central, onde algumas crianças já brincavam e algumas senhoras observavam da varanda. Foi ali que decidiu que não seria apenas mais um dia de sofrimento e resignação. Ele olhou para o pão e um sorriso pequeno, mas firme, surgiu em seus lábios. A decisão havia sido tomada. Aquele pão seria mais do que alimento, seria um instrumento de transformação, mesmo que ninguém na cidade percebesse de imediato. Enquanto ele avançava, pensou em cada pessoa que conhecia, nas necessidades invisíveis que cada um carregava. Dona Rosa, viúva solitária, que muitas vezes se sentava à porta apenas para sentir o sol, o filho Pedrinho, sempre curioso, Zé Maria, que aprendia carpintaria, e até mesmo Dona Celina, que ficava espiando discretamente pela janela da mercearia. Cada um deles seria impactado, de uma forma ou de outra, por aquela pequena decisão,
mesmo sem imaginar. E foi nesse pensamento que seu Joaquim percebeu que decisões pequenas, tomadas com coragem e propósito, podem reverberar como ondas em um lago, alcançando lugares que os olhos nunca veriam, mas os corações sempre sentiriam. Ele respirou fundo, sentindo o vento frio da manhã passar pelo rosto e a textura dura do pão em suas mãos, e se perguntou: como transformar algo tão simples em algo que faça diferença? Então, lembrou-se das palavras do pai, que sempre dizia: Joaquim, quem dá com intenção dá duas vezes, uma para quem recebe e outra para si mesmo. Com esse pensamento, a decisão não era mais apenas sobre ele ou sobre a fome. Era sobre mostrar à cidade inteira que a coragem verdadeira, a fé genuína e a compaixão não precisam de grandes gestos ou riquezas, apenas de um coração disposto. Enquanto caminhava pela rua principal, seu Joaquim começou a notar os olhares mudando. A descrença ainda existia, mas havia um brilho diferente nos olhos das pessoas, uma expectativa silenciosa, como se já pressentissem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O caipira sentiu que aquela pequena decisão, que poderia parecer insignificante para muitos, carregava o poder de mudar a percepção de todos, e talvez até mesmo inspirar outros a agir com mais bondade e coragem. Cada passo, cada gesto, cada olhar lançado era parte de um plano silencioso de transformação, uma oportunidade de ensinar que até na adversidade, pequenos atos podem criar grandes mudanças. Na ponte que cruzava o riacho da cidade, ele parou por um instante e olhou para seu reflexo na água. Um homem simples, segurando um pão velho, mas com a alma pronta para crescer de maneiras que ninguém jamais imaginara. A decisão já havia sido tomada. Ele faria algo inesperado, algo que não apenas saciaria a fome, mas tocaria corações e acenderia uma chama de esperança que ninguém conseguiria apagar facilmente. E ao sentir a brisa da manhã tocar seu rosto, seu Joaquim percebeu que a coragem verdadeira não está em grandes feitos, mas na persistência em fazer o bem, mesmo quando tudo parece insuficiente. Ele seguiu adiante, passos firmes, coração decidido, sentindo que a cidade inteira começaria a aprender uma lição sobre resiliência, fé, humildade e transformação. A pequena decisão que tomara não era apenas sobre o pão, não era apenas sobre a fome, mas sobre mostrar que, mesmo nas circunstâncias mais simples e difíceis, é possível criar impacto, esperança e inspiração. Porque a verdadeira grandeza nasce da intenção e do coração. E seu Joaquim estava prestes a provar isso de forma que ninguém jamais esqueceria. E como sempre dizia seu Joaquim, com aquele jeito simples, voz suave e olhar cheio de sabedoria: uma pequena decisão feita com coragem vale mais que 1000 palavras esquecidas no vento. Seu Joaquim caminhava devagar pela rua principal, segurando firme o pão velho, sentindo cada passo como se estivesse atravessando não apenas a cidade, mas o próprio coração das pessoas que, sem saber, observavam cada movimento seu. Ele não buscava aplausos nem reconhecimento. Para ele, o valor real de um gesto estava na intenção e na coragem de realizá-lo, mesmo quando todos achavam que nada poderia mudar. O pão, que parecia pequeno e sem importância, era, na verdade, a chave para despertar nos outros sentimentos esquecidos, lembrando que a generosidade verdadeira não se mede pelo tamanho do ato, mas pela sinceridade com que é feito. Enquanto atravessava a praça, algumas crianças corriam e brincavam com simplicidade. E ele percebeu que um pequeno gesto poderia acender um brilho de esperança até mesmo nos olhos mais inocentes. Ele se aproximou de Pedrinho, o garoto que sempre o acompanhava em pequenas aventuras pelo quintal da cidade, e ofereceu o pão não como uma esmola, mas como um presente que carregava uma lição.
O menino, surpreso, olhou para ele com olhos arregalados, sentindo pela primeira vez que gentileza podia surgir dos lugares mais inesperados. Cada detalhe da praça, o som da água na fonte, o cheiro do mato molhado, o brilho da madeira antiga do banco, tudo parecia conspirar para que aquele momento se tornasse inesquecível. Dona Rosa, que estava sentada em sua varanda, observava a cena em silêncio, sentindo um calor suave no peito. Ela conhecia o caipira há anos e sempre o admirou em segredo, mas naquele instante percebeu algo maior. A generosidade de seu Joaquim não era apenas sobre dividir o pão. Era sobre ensinar que a bondade, mesmo em gestos pequenos, pode ecoar na vida de todos ao redor. A cidade inteira, ainda que sem perceber, começava a sentir a transformação sutil que emanava de um coração humilde e sincero. Cada olhar, cada gesto de atenção, cada sorriso discreto se tornava parte de uma corrente de amor e empatia que crescia silenciosa, mas firme, como raízes de árvore que sustentam a vida embaixo da terra antes de florescer. Enquanto caminhava, ele lembrava das vezes em que precisava de ajuda e ninguém estava por perto, mas que um simples ato de bondade poderia mudar tudo. Ele pensou em Dona Celina, que tantas vezes lhe deu pequenos favores, e em como a vida ensina que nada volta desperdiçado. Seu Joaquim decidiu que o pão seria dividido com quem realmente precisasse sentir a força da generosidade. Aqueles que carregavam fardos invisíveis e cujos corações precisavam de lembranças de esperança. Ele percebeu que o menor gesto poderia desencadear uma onda de mudanças, afetando vidas de maneiras que ninguém poderia medir, mas que seriam sentidas profundamente. Enquanto entregava o pão, ele conversava com o coração de cada pessoa que encontrava, mesmo sem palavras longas. Um sorriso, um olhar atento, um gesto de respeito se tornavam ferramentas poderosas de transformação. Ele sabia que a cidade precisava mais de exemplos do que de discursos, mais de atitudes do que de promessas. Cada passo que dava, cada pedaço de pão que partia, cada reação que observava confirmava a lição mais valiosa de todas. A generosidade não se resume a grandes feitos, mas em fazer algo bom, verdadeiro e sincero, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando parece insuficiente. O vento da manhã soprava pela cidade, misturando o aroma da terra molhada com o cheiro do pão fresco, e cada respiração de seu Joaquim parecia sintonizada com a cidade inteira. Ele percebeu que a generosidade era como uma semente lançada ao chão. Podia parecer pequena, insignificante, mas com cuidado, intenção e coração, germinava em algo maior, tocando vidas que ele jamais imaginaria. E naquele dia, com passos firmes e alma aberta, seu Joaquim transformava cada ato simples em lições silenciosas de amor, fé, esperança e resiliência, ensinando que, mesmo nas condições mais simples, é possível criar impacto profundo. E como sempre dizia seu Joaquim, com voz mansa e sorriso humilde, quem dá de coração planta luz no caminho dos outros e no próprio. Enquanto o sol começava a subir no horizonte, tingindo a cidade com tons de dourado e laranja, seu Joaquim permanecia parado à beira da praça, segurando o pão velho, mas com a mente trabalhando como nunca antes. A fome apertava, sim, mas era na adversidade que sua imaginação florescia, transformando dificuldades em oportunidades. Ele lembrava de cada momento de sua vida em que a criatividade surgira como uma luz em meio à escuridão. Quando precisou consertar uma cerca com pedaços de madeira quebrada, quando transformou uma velha carroça em abrigo para animais perdidos, e agora, diante de um simples pão, sentia que poderia fazer algo que ninguém na cidade jamais esqueceria. Ele começou a observar o ambiente ao seu redor. A praça antiga, com bancos de madeira gasto pelo tempo e uma fonte de água cristalina que refletia o céu da manhã,
parecia cobrar dele uma solução que unisse o útil ao inesperado. Pedrinho, curioso, aproximou-se, acompanhando cada passo do caipira, como se pressentisse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Dona Rosa espiava de sua varanda, sentindo a expectativa crescer dentro de si. Enquanto Dona Celina, da mercearia, observava pela janela com o coração apertado, torcendo para que seu Joaquim encontrasse uma forma de transformar aquele pequeno pão em algo memorável. Foi então que ele teve a ideia. Não seria apenas um pedaço de alimento distribuído, mas um ato que contaria uma história e inspiraria cada pessoa que o testemunhasse. Ele decidiu que criaria uma sequência de pequenos gestos, cada um cuidadosamente planejado, com o objetivo de provocar surpresa, alegria e reflexão. Um pedaço do pão iria para Pedrinho, outro para Dona Rosa, outro para o velho José, que sempre sentava sozinho no banco da praça, todos acompanhados de palavras simples, mas carregadas de sabedoria e fé. Cada ato se tornaria um fio que ligaria corações, mostrando que criatividade e generosidade andam de mãos dadas quando a intenção é pura. Enquanto caminhava de um ponto a outro, seu Joaquim começou a perceber como a cidade reagia aos seus gestos. Pequenos sorrisos surgiam, olhares atentos se multiplicavam, e a curiosidade inicial se transformava em admiração silenciosa. A imaginação do caipira não era apenas sobre como usar o pão, mas sobre como despertar sentimentos que haviam sido esquecidos: esperança, compaixão, fé e a certeza de que pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Ele viu como a cidade estava pronta para ser tocada, e como cada detalhe do ambiente, o canto dos pássaros, o cheiro da terra molhada, o brilho das janelas refletindo o sol, se tornava parte de sua narrativa silenciosa. Pedrinho observava fascinado enquanto o caipira repartia o pão, explicando com paciência que cada pedaço carregava uma história. "Olha, menino, não é só para comer. É para aprender que até nas coisas pequenas, Deus nos dá a chance de fazer o bem e espalhar alegria." O menino, com olhos arregalados e sorriso tímido, sentiu a verdade nas palavras do homem humilde, entendendo que a imaginação aplicada ao coração pode transformar simples momentos em memórias eternas. Dona Rosa, emocionada, percebeu que o pão velho não era mais um pão, mas um símbolo de esperança, criatividade e coragem. A cada gesto, seu Joaquim mostrava que a adversidade não é barreira, mas estímulo, que quando a fome aperta, quando os recursos são escassos, a criatividade é o que nos permite multiplicar o pouco que temos e transformá-lo em algo extraordinário. Ele percebeu que a cidade inteira começava a aprender uma lição silenciosa. Não importa o tamanho do problema, mas a força do coração e a coragem de agir. O pão velho, a praça, as pessoas, cada detalhe da manhã se tornava palco de uma história que ecoaria muito além daquele dia, provando que a imaginação aliada à fé e à bondade pode criar milagres na vida cotidiana. Enquanto a manhã avançava e o sol subia mais alto, seu Joaquim sentiu um calor de satisfação no peito. Cada reação, cada sorriso, cada olhar de surpresa mostrava que sua ideia simples tinha atingido corações de maneira profunda. A cidade, que começara o dia duvidando de suas intenções, agora estava testemunhando o poder da criatividade na adversidade, aprendendo que generosidade e imaginação podem caminhar juntas para transformar vidas. E naquele momento, o caipira entendeu que a verdadeira força não estava apenas em sobreviver à fome, mas em transformar o ordinário em extraordinário, com coragem, humildade e fé. E como sempre dizia seu Joaquim, com aquele jeito simples e olhar cheio de sabedoria: quando o coração inventa, até o pão mais seco vira banquete de alegria. Enquanto o sol avançava no céu, aquecendo a cidadezinha com sua luz dourada,
A presença de seu Joaquim e seu pão velho começava a gerar pequenas, mas intensas reações entre aqueles que o observavam. As crianças, sempre rápidas em perceber qualquer detalhe diferente, foram as primeiras a notar. Pedrinho, ainda fascinado com a forma como o caipira movia o pão, começou a se aproximar, seguido por outros meninos e meninas que corriam entre as árvores da praça, curiosos e cheios de expectativa. Cada passo deles era um reflexo da emoção que pairava no ar. Uma mistura de surpresa, alegria e a sensação silenciosa de que estavam testemunhando algo especial, algo que não acontecia todos os dias. Enquanto isso, os vizinhos começaram a sair de suas casas, atraídos por aquela energia que parecia se espalhar pelas ruas de terra batida. Dona Rosa, que há anos vivia sozinha, observava tudo com um sorriso tímido e lágrimas prontas a escorrer, sentindo que cada gesto do caipira era mais do que um ato simples. Era um sinal de esperança e humanidade. Dona Celina, ainda na porta da mercearia, percebia como a cidade inteira parecia se ajustar ao ritmo da generosidade de seu Joaquim. O pão velho, antes insignificante, agora tinha se transformado em catalisador de emoções, unindo corações de forma silenciosa, mas poderosa. As crianças corriam de um lado para outro, observando cada movimento, imitando a paciência e a atenção do caipira. Elas queriam tocar, ver, sentir o que estava acontecendo. Alguns se sentaram na grama da praça, enquanto outros se aproximavam discretamente, tentando não atrapalhar. Cada gesto de seu Joaquim, cada pedaço de pão cuidadosamente entregue, despertava risadas, olhares atentos e, acima de tudo, uma sensação de pertencimento. Eles aprendiam sem perceber que generosidade e bondade não dependem de riqueza, mas de intenção e coragem. E que mesmo um pão velho pode carregar lições que tocam a alma e transformam perspectivas. Os vizinhos, inicialmente curiosos, começaram a se aproximar com cuidado, observando cada detalhe, cada sorriso, cada pequeno ato que parecia simples, mas que carregava grandeza. Alguns comentavam entre si, baixinho, sobre a coragem e a sabedoria do caipira. Outros, mais discretos, apenas observavam, sentindo que aquele momento era especial e que a cidade inteira estava participando de algo maior, ainda que silenciosamente. Havia um respeito silencioso que crescia com cada gesto de seu Joaquim, e a energia da praça mudava, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo para que todos pudessem sentir a intensidade daquele momento. Enquanto entregava pedaços do pão para aqueles que se aproximavam, seu Joaquim falava com o coração, usando palavras simples, mas carregadas de significado. Ele olhava nos olhos de cada criança, de cada vizinho, explicando que cada pedaço simbolizava mais do que alimento. Era um lembrete de fé, coragem, paciência e generosidade. O pão é pequeno, mas o que ele representa é grande, dizia, sorrindo com humildade. E naquela simplicidade, cada pessoa começava a perceber que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na capacidade de inspirar e transformar vidas ao redor. A reação coletiva começou a se intensificar. Crianças corriam para contar umas às outras sobre o gesto do caipira, adultos cochichavam e sorriam, e o ambiente que antes era silencioso e monótono, agora vibrava com emoção, esperança e conexão. A cidade inteira, mesmo sem perceber completamente, estava aprendendo a lição silenciosa de seu Joaquim, que a bondade, quando compartilhada de forma genuína, é contagiosa, capaz de mudar olhares, corações e, eventualmente, atitudes. Cada risada de Pedrinho, cada olhar atento de Dona Rosa, cada comentário de vizinhos parecia confirmar que gestos pequenos podem ter impactos maiores do que qualquer riqueza ou poder. Enquanto o sol subia ainda mais no céu, aquecendo a praça e refletindo nos olhos de todos que observavam,
Seu Joaquim percebeu que a cidade estava mudando diante de seus olhos. Não era apenas sobre o pão velho ou a fome momentânea. Era sobre ensinar que ações simples, feitas com intenção, podem criar ondas de inspiração que se espalham mais rápido e mais profundamente do que qualquer discurso ou ensinamento teórico. Ele sentiu, naquele momento, que seu coração estava em paz e que a reação das crianças e dos vizinhos era apenas o começo de uma transformação maior, silenciosa, mas poderosa, que tocaria cada canto da cidade por muito tempo. E como sempre dizia seu Joaquim, com aquele sorriso humilde e voz mansa, o coração que dá, mesmo no pouco, acende luz nos olhos de quem vê. Enquanto a cidade começava a despertar completamente, os gestos de seu Joaquim com o pão velho começavam a gerar um efeito silencioso, quase mágico. Não havia necessidade de palavras longas ou discursos, porque cada ação transmitia mais do que qualquer frase poderia expressar. Ele se sentava em um banco de madeira gasto, partindo cuidadosamente o pão, entregando pedaços a quem precisava, sempre com um olhar atento e paciente, e a cidade inteira parecia absorver cada detalhe, sem precisar de explicação. O silêncio que se espalhava ao redor carregava mais significado que qualquer conversa, mais emoção que qualquer palavra ensaiada, mais verdade que qualquer elogio. As crianças observavam fascinadas, aprendendo pelo exemplo, absorvendo a mensagem de que gestos simples e sinceros falam mais alto do que discursos rebuscados. Pedrinho, segurando o pedaço de pão nas mãos pequenas, olhava para seu Joaquim como se entendesse que o caipira não estava apenas alimentando o corpo, mas também o espírito. Cada movimento, cada sorriso discreto, cada pausa carregada de atenção demonstrava que a presença é mais poderosa que qualquer promessa. E o mais incrível era perceber que a cidade inteira começava a se aquietar, não por medo, mas por respeito e admiração silenciosa. Dona Rosa, sentada à porta de casa, observava em silêncio, sentindo uma onda de emoção percorrer seu coração. Ela não precisava de explicações para entender o impacto do caipira. O simples fato de vê-lo agir com paciência, bondade e humildade já era lição suficiente. O silêncio falava por si só, transmitindo valores que muitas vezes palavras não conseguem carregar: fé, compaixão, coragem e resiliência. E era nesse silêncio que a cidade aprendia, pouco a pouco, a verdadeira essência da generosidade, do amor e da conexão humana. Dona Celina, na mercearia, percebeu que não precisava espiar para entender. Cada olhar lançado de longe, cada gesto observado, era como se seu Joaquim falasse diretamente aos corações, ensinando sem usar uma única palavra. Ela sentiu uma mistura de orgulho e humildade, entendendo que a vida simples do caipira carregava sabedoria que muitos estudiosos jamais conseguiriam transmitir. O silêncio dele, cheio de atenção e intenção, criava uma narrativa mais impactante do que qualquer sermão ou conselho. Cada pedaço de pão entregue, cada sorriso discreto e cada olhar atento fazia com que a cidade inteira começasse a compreender algo profundo sobre o poder da ação silenciosa. Enquanto o vento soprava levemente, balançando as folhas das árvores da praça e misturando o cheiro da terra molhada com o aroma do pão, seu Joaquim percebeu que aquela quietude ao redor era exatamente o que precisava. O silêncio não era vazio, era cheio de significado. Ele entendeu que muitas vezes os atos falam mais alto que palavras, que a verdadeira transformação acontece quando o coração está aberto e a intenção é sincera. E era exatamente isso que acontecia na cidade naquele momento. Uma lição silenciosa de fé, resiliência, generosidade e humildade que se espalhava sem alarde, mas de forma profunda e inesquecível. Cada morador que observava, cada criança que aprendia pelo exemplo,
Cada vizinho que sentia o impacto, sem precisar perguntar nada, estava participando de uma experiência única. Era o tipo de aprendizado que não se esquece, que permanece no coração e se reflete em ações futuras. O silêncio de seu Joaquim ensinava que não é preciso muito para tocar a vida das pessoas. A presença, a atenção, a paciência e a bondade, mesmo sem palavras, têm o poder de inspirar, transformar e unir. E naquele dia, a cidade começou a perceber que a verdadeira grandeza mora na simplicidade e na coragem de agir com o coração aberto. E como sempre dizia seu Joaquim, com aquele olhar calmo e sorriso humilde, às vezes o silêncio fala mais alto que 1000 palavras, e o coração entende o que os olhos não veem. O sol já estava alto, espalhando luz quente pela cidadezinha, e cada canto da praça parecia carregar a energia dos pequenos atos de seu Joaquim. Ele continuava com o pão velho nas mãos, mas agora percebia algo maior acontecendo ao seu redor. A cidade não apenas observava, começava a aprender que humildade e simplicidade têm um poder silencioso, mas extraordinário. Não era o tamanho do pão que impressionava, nem o gesto em si, mas a forma com que ele se entregava com atenção, cuidado e sem esperar nada em troca. Cada passo que dava, cada pedaço oferecido, transmitia uma mensagem clara. O respeito não se exige, se conquista com coração e atitude. Enquanto caminhava, percebeu olhares mudando. O ceticismo que algumas pessoas sentiam começava a se transformar em admiração silenciosa. O velho José, que sempre sentava sozinho no banco da praça, ficou parado observando, sentindo o peito se aquecer. Ele havia conhecido muitas pessoas orgulhosas que buscavam reconhecimento e status, mas raramente encontrava alguém que fosse tão simples e, ao mesmo tempo, tão grandioso em gestos. A humildade de seu Joaquim começava a provocar um efeito inesperado. A cidade inteira, mesmo que devagar, começava a enxergar que a grandeza verdadeira não está na aparência, no dinheiro ou no poder, mas no coração que age com bondade e coragem. Pedrinho, curioso e fascinado, acompanhava cada gesto do caipira, aprendendo pelo exemplo que a verdadeira liderança e influência não precisam de títulos ou palavras fortes. Basta a sinceridade e a capacidade de agir com o coração aberto. Cada entrega de pão era mais do que alimento. Era lição viva de humildade, paciência e empatia. Dona Rosa, emocionada, começou a perceber que a simplicidade e a honestidade de seu Joaquim eram capazes de despertar sentimentos profundos em qualquer pessoa, até mesmo nos que sempre se consideraram superiores. E era isso que tornava cada gesto memorável. A autenticidade que não buscava reconhecimento, mas que naturalmente o conquistava. Enquanto os vizinhos se aproximavam, observando e se emocionando, a cidade inteira começava a compreender que a humildade gera respeito porque ela não se impõe, se manifesta na ação sincera. Cada olhar atento, cada sorriso de gratidão silenciosa, cada palavra simples de agradecimento confirmava que os gestos de seu Joaquim tocavam corações de forma profunda. Ele caminhava devagar, cada passo carregando a certeza de que o que fazia era suficiente para inspirar e transformar, porque o poder da humildade é invisível, mas se revela nos efeitos que produz nos outros. Mesmo aqueles que inicialmente duvidaram de suas intenções, começaram a notar a diferença. O Sr. Antunes, dono da loja de ferramentas, observava de longe com uma mistura de surpresa e respeito. Ele nunca imaginou que alguém tão simples pudesse despertar sentimentos tão profundos em toda a comunidade. A humildade de seu Joaquim não pedia atenção, mas exigia admiração, e a cidade estava aprendendo, sem perceber, que respeitar alguém não depende de riqueza ou posição social, mas de caráter, coragem e bondade.
Enquanto caminhava de volta para a praça, seu Joaquim sentiu um calor no peito. Ele sabia que os gestos simples de generosidade e atenção, aliados à humildade genuína, estavam criando uma transformação silenciosa, mas poderosa. As crianças aprendiam, os vizinhos admiravam e a cidade começava a mudar a forma de olhar para o próximo. Era a prova de que humildade não é fraqueza, mas força disfarçada, capaz de unir, ensinar e inspirar. E como sempre dizia seu Joaquim, com aquele sorriso tranquilo e olhos cheios de sabedoria, quem se humilha com o coração alto conquista respeito que nem ouro compra. Conforme o dia avançava e o sol aquecia cada canto da cidade, os pequenos gestos de seu Joaquim começavam a produzir efeitos visíveis. O reconhecimento, no entanto, não veio de repente, como um aplauso barulhento, mas de forma lenta, quase tímida, mas incrivelmente sincera. Cada morador que o observava ou que recebia um pedaço do pão antigo começava a perceber que aquilo não era apenas caridade, mas um verdadeiro ensinamento de vida. O respeito e a admiração surgiam nos olhos, nas palavras suaves, nos gestos discretos que demonstravam gratidão, mas que não precisavam ser pronunciados em voz alta para serem sentidos. Pedrinho, que estava sempre ao lado do caipira, começou a notar algo fascinante. A cada sorriso de surpresa, a cada olhar de agradecimento que surgia nos vizinhos, ele percebia que o reconhecimento não se apressa, mas quando chega é profundo e duradouro. Dona Rosa, emocionada, limpava discretamente uma lágrima enquanto observava seu Joaquim entregar o último pedaço de pão para uma criança da praça. Ela sabia que naquele momento não estava apenas vendo um gesto de bondade, mas testemunhando o início de uma transformação silenciosa na comunidade. O reconhecimento, ainda que demorado, carregava sinceridade, e isso tornava cada ato ainda mais valioso. Mesmo os mais céticos começaram a se deixar tocar. O senhor Antunes, que no início olhara com desconfiança, agora enxergava o caipira com olhos diferentes. Ele não precisava dizer nada, porque cada ação de Joaquim falava por si. O reconhecimento não precisava de palavras ou elogios. Ele se manifestava no respeito silencioso, na admiração genuína que surgia nos corações. Dona Celina, da mercearia, percebia que a cidade estava aprendendo uma lição importante. Quando a intenção é pura, quando o gesto vem do coração, o impacto é sentido mesmo pelos mais distantes ou desconfiados. Enquanto caminhava de um lado para outro, seu Joaquim sentia a diferença que causava sem precisar forçar nada. Cada pedacinho de pão, cada sorriso compartilhado, cada olhar atento gerava ondas que se espalhavam silenciosas pela cidade. O reconhecimento não era rápido, mas estava se consolidando de forma natural, sincera e profunda. As crianças imitavam o caipira, aprendendo que a generosidade não busca retorno imediato, mas que, com o tempo, o impacto de boas ações se manifesta de maneira potente. Elas entendiam, sem precisar de explicação, que cada gesto de humildade e bondade produz frutos que nem sempre se veem imediatamente, mas que transformam a vida de quem recebe e de quem oferece. Enquanto a praça se enchia de olhares atentos e corações tocados, seu Joaquim percebeu que o verdadeiro reconhecimento é diferente de aplausos ou elogios superficiais. Ele se manifesta no respeito silencioso, na admiração que cresce lentamente, na gratidão genuína que não precisa ser dita em voz alta. Cada gesto, por menor que fosse, deixava uma marca indelével na comunidade, mostrando que a verdadeira grandeza é percebida não por quem observa rapidamente, mas por aqueles que veem com atenção e coração aberto. O caipira caminhava devagar, sentindo o calor do sol na pele e o impacto silencioso de suas ações ao redor.
Ele sabia que não precisava forçar o reconhecimento, porque a sinceridade de seus gestos falava mais alto que qualquer palavra. Cada olhar, cada sorriso, cada gesto discreto de gratidão confirmava que suas ações estavam tocando vidas de forma profunda e verdadeira. A cidade inteira começava a entender que, quando a bondade é genuína e a humildade é sincera, o reconhecimento se manifesta de forma lenta, mas com a intensidade de quem sente de verdade. E como sempre dizia seu Joaquim, com aquele jeito simples e voz suave: o reconhecimento que vem devagar é o que fica para sempre no coração. À medida que a manhã avançava, a cidade inteira começou a sentir algo que não se via todos os dias. Não era apenas curiosidade ou admiração isolada, mas uma emoção coletiva que envolvia cada pessoa presente na praça e até aquelas observando de suas casas. Cada gesto de seu Joaquim, cada pedaço de pão entregue, cada sorriso ou palavra simples carregava uma energia que se espalhava silenciosa, mas de forma poderosa, unindo corações de maneira inesperada. A cidade, antes dispersa e cheia de desconfiança, começava a se sentir conectada por um fio invisível de empatia e esperança, algo que só gestos sinceros conseguem criar. Pedrinho corria entre as crianças, compartilhando o que via e sentindo que algo maior estava acontecendo. Ele não precisava de explicações para entender que a emoção que preenchia a praça não vinha apenas do pão, mas da intenção que o caipira carregava em cada movimento. Cada criança olhava para os vizinhos e cada vizinho olhava para as crianças, como se todos estivessem percebendo que aquele momento era único, uma oportunidade de sentir juntos a força da generosidade, da fé e da coragem. As palavras se tornavam secundárias, porque a energia que preenchia a cidade era maior que qualquer discurso. Dona Rosa, sentada à porta de casa, sentiu lágrimas subirem aos olhos enquanto observava a cena. Ela percebeu que naquele dia a cidade inteira estava participando de uma experiência de transformação silenciosa e que cada coração presente estava aprendendo algo que jamais esqueceria. A emoção coletiva se manifestava nos pequenos detalhes, no brilho nos olhos de uma criança, no sorriso tímido de um vizinho, no gesto discreto de alguém oferecendo ajuda a outro. Tudo isso era reflexo da generosidade de seu Joaquim, que, sem perceber, criava um movimento de união e inspiração que ninguém havia planejado, mas que todos começavam a vivenciar. O senhor Antunes, que sempre fora cético, sentou-se no banco da praça, observando a cena com atenção. Ele percebeu que algo extraordinário acontecia sem grandes palavras ou atos grandiosos, apenas com sinceridade e presença. O impacto não vinha da quantidade de pão, mas da maneira como cada ação tocava corações e despertava uma conexão invisível entre todos ali. O reconhecimento da cidade, silencioso e genuíno, crescia, e a emoção coletiva se tornava quase palpável, como se cada pessoa estivesse sentindo a mesma chama de esperança e compaixão acender dentro de si. Enquanto caminhava pela praça, seu Joaquim sentia que a cidade inteira estava aprendendo uma lição silenciosa. Ele via vizinhos ajudando uns aos outros, crianças compartilhando o que haviam recebido, sorrisos surgindo de forma natural e a praça inteira transformada em um espaço de comunhão e inspiração. Cada gesto que ele realizava criava ondas que se espalhavam, conectando corações de forma que nenhuma palavra poderia ter feito. A emoção coletiva unia a cidade em um sentimento comum de admiração, esperança e fé na bondade humana, reforçando que, mesmo nos momentos mais simples, é possível transformar uma comunidade inteira. O sol refletia na água da fonte, iluminando os rostos emocionados de cada pessoa. E seu Joaquim percebeu que a emoção coletiva tinha o poder de inspirar mudanças que iam muito além do momento presente.
Aquela união silenciosa mostrava que a generosidade verdadeira e a coragem, quando compartilhadas com o coração aberto, têm a capacidade de fortalecer laços, criar memórias e despertar o melhor em cada um. Ele sentiu que a cidade, naquele dia, estava mais viva, mais conectada e mais aberta a valores que muitas vezes se esquecem na correria do cotidiano. E como sempre dizia seu Joaquim, com aquele jeito calmo e sorriso sereno, quando o coração se une, a cidade inteira aprende a amar com o mesmo compasso. O dia avançava, e o que começou com um pão velho e mãos humildes de seu Joaquim, transformou-se em algo que ninguém na cidade poderia ignorar. Não era apenas o pão que alimentava, nem os gestos que encantavam, mas a transformação silenciosa que acontecia dentro de cada coração presente, incluindo o próprio caipira. Ele percebeu que, ao agir com coragem, fé e generosidade, estava não só mudando a percepção dos vizinhos, mas também se transformando profundamente. Cada sorriso que recebia, cada olhar de gratidão, cada gesto simples de reconhecimento tornava seu coração mais leve, mais confiante e mais conectado com a essência da vida, a bondade, a humildade e a fé. Pedrinho, correndo entre as crianças, observava a mudança que acontecia ao redor e dentro de seu Joaquim. Ele percebia que o caipira, antes apenas conhecido por sua simplicidade, agora se tornava exemplo de coragem, resiliência e generosidade. A cidade, antes dispersa, desinteressada ou cética, começava a ver um novo caminho, aprendendo que transformação verdadeira não precisa de grandes feitos ou riquezas, mas de ações sinceras que partem do coração. Cada pedaço de pão, cada gesto silencioso, cada olhar atento se transformava em lições que ecoariam para sempre na memória da comunidade. Dona Rosa, emocionada, sentia-se parte dessa transformação. Ela percebeu que a cidade inteira estava aprendendo que mudanças não acontecem apenas pelo esforço de líderes ou autoridades, mas pelo impacto das pequenas ações de indivíduos que agem com autenticidade e generosidade. Cada gesto de seu Joaquim inspirava outros a olhar para o próximo com mais atenção, cuidado e empatia. Os vizinhos começaram a interagir entre si de maneira mais afetiva, compartilhando o que tinham, ajudando uns aos outros e percebendo que, quando a bondade é o ponto de partida, toda a comunidade se transforma de dentro para fora. O Sr. Antunes, que no início do dia olhara com desconfiança, agora sentava-se próximo à praça, refletindo sobre seus próprios atos. Ele sentiu que aquele simples pão velho havia despertado algo que nenhum discurso ou conselho poderia fazer. Ele começou a enxergar o valor da humildade, da fé e do amor genuíno ao próximo. A cidade inteira, passo a passo, começava a compreender que a transformação real não acontece da noite para o dia, mas cresce lentamente, enraizando-se nos corações de quem observa, sente e aprende. Enquanto o sol se movia para o meio do céu, seu Joaquim olhou para a praça e sentiu uma paz profunda. A transformação não era visível apenas nos olhos dos outros, mas também dentro dele mesmo. Ele percebeu que, ao se doar com sinceridade, havia desbloqueado uma força que antes desconhecia, a capacidade de inspirar e conectar, de transformar não apenas vidas externas, mas sua própria alma. Ele entendeu que cada ato de coragem, cada gesto de generosidade, cada demonstração de humildade, reverberava em múltiplos níveis, mudando tanto a cidade quanto a si mesmo. As crianças corriam, riam e compartilhavam histórias do que haviam presenciado, e os adultos começavam a agir de maneira mais unida, mais consciente, mais empática. Cada pessoa que havia observado seu Joaquim naquele dia sentiu que havia aprendido algo valioso. A verdadeira transformação é feita de pequenos atos consistentes, de coragem silenciosa, de bondade e fé genuína.
A cidade inteira estava mais viva, mais conectada, mais capaz de sentir e transmitir amor. E o caipira, com seu coração simples, agora se tornava símbolo daquilo que todos poderiam alcançar: uma vida transformada pelo bem e pela intenção sincera. E como sempre dizia seu Joaquim, com aquele jeito calmo, olhar profundo e sorriso humilde: quando o coração muda, a cidade inteira se transforma junto com ele. O sol começava a descer lentamente, tingindo o céu com tons de dourado e rosa, enquanto a cidade inteira parecia respirar em uníssono, ainda tocada pelos gestos silenciosos e profundos de seu Joaquim. Aquele pão velho, que em outro dia poderia ter passado despercebido, havia se transformado em símbolo de algo muito maior: esperança, coragem, fé e humanidade. Mas mais do que isso, deixava um legado que permaneceria mesmo depois que ele se afastasse da praça. Um legado de coração que cada pessoa presente carregaria consigo, lembrando que a vida é feita de pequenos gestos que podem transformar destinos inteiros. Pedrinho sentava-se aos pés do caipira, observando cada detalhe da praça, cada rosto emocionado, cada gesto silencioso de conexão entre vizinhos. Ele sentia que estava aprendendo uma das lições mais importantes de sua vida: que o verdadeiro valor de nossas ações não se mede pelo tamanho do que damos, mas pela sinceridade e intensidade com que entregamos cada pedaço do nosso coração. A cidade inteira, através do olhar atento das crianças, dos adultos e dos idosos, começava a compreender que a sabedoria não está apenas nos livros ou nas palavras, mas na prática diária de gentileza, humildade e fé. Dona Rosa, emocionada, refletia sobre tudo o que tinha testemunhado. Ela percebeu que durante aquele dia a cidade havia sido tocada por algo invisível e poderoso: a capacidade de cada indivíduo transformar seu entorno com simples atos de generosidade. Cada sorriso, cada gesto de cuidado, cada pedacinho de pão distribuído de forma consciente e amorosa consolidava uma lição que permaneceria viva, mesmo quando o caipira deixasse a praça. A sabedoria que ficava não era feita de regras ou discursos, mas de exemplos palpáveis que tocavam a alma de quem os via e sentia. Os vizinhos que inicialmente haviam duvidado de seu Joaquim agora caminhavam de forma diferente pela cidade, mais atentos, mais compassivos, mais dispostos a compartilhar e ajudar. As crianças, encantadas, repetiam entre si as pequenas palavras do caipira, absorvendo ensinamentos que moldariam suas vidas de maneira silenciosa, mas profunda. Era a prova de que gestos simples, feitos com intenção e coração, não se perdem. Eles se multiplicam, ressoam e inspiram, criando uma corrente de bondade que ninguém poderia quebrar. Enquanto o sol se aproximava do horizonte, iluminando a cidade com uma luz suave e dourada, seu Joaquim sentiu uma paz profunda. Ele sabia que aquele dia seria lembrado por todos, não pelo pão em si, mas pela lição que ele carregava. Que cada ato de bondade, humildade e coragem, por menor que pareça, tem o poder de tocar vidas, inspirar mudanças e deixar um legado duradouro. A cidade inteira agora respirava uma sensação de união, esperança e aprendizado, consciente de que aquilo que se faz com o coração verdadeiro nunca se perde. E como sempre fazia, com um sorriso humilde e olhar sereno, seu Joaquim pronunciou sua última e mais poderosa lição do dia, encerrando o ciclo de gestos, olhares e corações tocados. Quem planta amor e bondade no coração dos outros nunca colhe vazio, porque a vida guarda para sempre o que é dado com sinceridade.